Bora lá, bom dia a todos. Mais um Matutar Matutino. Hoje começou um pouquinho atrasado, né? Mas que todos sejam bem-vindos e vamos conversar mais um pouquinho sobre a lei de Deus, as palavras de Deus e tudo que ela tem que nos ensinar. Hoje estamos com a pergunta 13. Você está estranhando que eu comecei hoje, não vai ser um bate-papo entre eu e o pastor não vai poder estar presente na nossa sala, mas espero que outras pessoas possam estar aí acompanhando com a gente, e você que vai estar acompanhando esse vídeo após ser publicado, espero que eu consiga salvá-lo e publicá-lo também. É nosso convidado e é um grande prazer tê-lo aqui. E antes da gente ir para o nosso estudo, tem uma palavra de oração e que o Senhor nos conduza, o Senhor trate o nosso coração e fale conosco neste momento. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento, nós te buscamos, Senhor, buscamos na tua palavra, buscamos, Senhor, no aprendizado, ó Deus, daquilo que o Senhor nos fala através dos seus servos, para que os nossos corações se voltem a Ti, para que os nossos corações aprendam de Ti e possam, Senhor Deus, assim, seguir, ó Deus, debaixo daquilo que é a Sua vontade e Seu propósito para nós. Abençoe a Sua igreja, abençoe aí bem, Senhor, abençoe a vida do pastor. Continue, ó Deus, conduzindo sabedoria, continue, ó Deus, conduzindo, ó Deus, fortalecendo a sua vida e que a Tua vontade, ó Deus, seja, Deus, proclamada através da vida dele ali pelo Teu povo. Abençoe também, Deus, todos aqueles nossos irmãos que neste momento passam, Deus, por dificuldades, Deus, passam, Deus, por lutas, Deus, contra enfermidades. Ó Senhor, que o Senhor entre nesses lares, ó Deus. Sabemos que o Senhor já está, ó Deus, dando provisão. Sabemos, ó Deus, que o Senhor já está com o seu poder, ó Deus, ali agindo, e que eles sintam, ó Deus, o Teu consolo, o conforto do Teu Espírito Santo, que, ó Deus, tudo aquilo que é de ordem, ó Deus, para ser conduzido por médicos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria a esses profissionais, dê sabedoria ao seu povo, ó Deus, para se cuidar, ó Pai, se tratar, e que logo mais a gente veja, ó Deus, esses irmãos restabelecidos em sua saúde, glorificando e louvando o Senhor juntamente conosco. Abençoe a Tua igreja. Mais uma vez te pedimos, conduz os nossos corações, nossas intenções, ó Deus, e todo o nosso pensamento a Ti, para a glória do Teu nome, ó Deus, e a proclamação do Teu reino. É o que pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá, meus irmãos, estamos aqui no estudo do Catecismo da Nova Cidade, um estudo que está sendo também entregue de maneira presencial, todas as quintas-feiras, às 7 horas, na nossa igreja. E temos aqui uma prévia, né, dos estudos para aqueles irmãos que não podem estar nos acompanhando presencialmente. E temos feito aqui todas as sextas-feiras, eventualmente as quintas, né? Tivemos uma semana que foi na quinta-feira. E hoje, pela primeira vez, não vai ser um bate-papo, como eu já disse. Então vamos lá. Pergunta 13, que diz assim: é possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? E a resposta para essa pergunta no nosso estudo é: desde a queda, nenhum ser humano foi capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus, quebrando-a constantemente por pensamento, palavra e ato. Então temos aqui a nossa resposta. E o nosso texto de referência é Romanos 3, do versículo 10 ao 12, que diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então vamos aqui para os comentários. Como eu estou sem
O pastor, geralmente a gente parte daqui já para algum comentário, né? E pode ser que você fique na dúvida, né? Sobre por que o homem não consegue cumprir a lei de Deus, guardar perfeitamente a lei de Deus. Será que não há bondade nenhuma no homem? Será que o homem é de fato esse caso perdido, né? E pelo texto de Romanos a gente vê que não há nenhum justo, né? Não há ninguém que busque de fato a Deus partindo de uma vontade própria, né? Não há quem faça aquilo que é bom partindo de um desejo somente seu, partindo de um desejo somente humano, né? Então nós temos o comentário aqui do John Owen, que dá até um exemplo de o porquê que isso acontece e como que isso acontece. E diz assim, John Owen vai dizer: como um viajante em seu caminho, ao deparar com uma tempestade de trovões e fortes chuvas, imediatamente sai do seu caminho em busca de uma casa ou uma árvore em que se possa abrigar. Mas isso não faz com que ele desista da jornada. Tão logo passe a tempestade, ele retorna ao seu caminho e volta a progredir. Assim também acontece com os homens presos ao pecado. A lei os encontra numa tempestade de trovões e claridade do céu, aterroriza-os e os impede de continuar no seu caminho, por algum tempo. Isso os leva a sair de seu curso. Eles correm para a oração e por corrigir sua vida em busca de algum abrigo do temporal da ira que temem vir sobre suas consciências. Mas detiveram-se em seu curso, seus princípios foram alterados, nem um pouco, pois logo que passa a tempestade, eles retornam ao caminho no qual antes andavam novamente a serviço do pecado. Nunca devemos imaginar que nosso trabalho em contender contra o pecado, ao crucificar, mortificar e subjugá-lo, chega ao fim. O lugar da sua habitação é insondável. Quando acreditamos ter vencido totalmente nesse campo, ainda restam reservas que não vimos antes e que não conhecíamos. Muitos vencedores foram arruinados pelo descuido depois de uma vitória. Muitos foram espiritualmente feridos após grandes sucessos contra o inimigo. Não há como perseguir o pecado em sua habitação insondável, senão tornando-nos incansáveis nessa luta. Bom, diante desse comentário aqui, eu queria destacar a questão de quando ele fala dos princípios alterados. Nós vemos muitas vezes as consequências do pecado, as consequências dos erros, tirarem os homens de uma atitude errada, de uma escolha errada, ou até trazer um certo arrependimento diante daquilo que acontece, das consequências que vêm depois de algumas decisões erradas, mas não o suficiente para que eles alterem as suas motivações. E é exatamente nesse ponto que é um dos primeiros pontos, um dos princípios da doutrina da graça, que é a depravação total, que mostra a incapacidade do homem de sozinho cumprir a lei de Deus. O homem, depois do pecado, teve todos os seus princípios alterados. Quando o homem estava antes da queda, no jardim, desfrutando da presença de Deus e da perfeição ali da criação, o princípio do homem era aquilo que Deus tinha dito. O princípio do homem era na sua comunhão com o Senhor. O princípio do homem era, enquanto ele estava em obediência ao Senhor, era exatamente o próprio Senhor. Uma vez que o homem se deixou enganar pela serpente, e escolheu buscar o fruto para que Deus fosse nem o fim, mas fosse o meio pelo qual ele se tornasse conhecedor do bem e do mal, porque justamente é essa a proposta da serpente. Ele fala: se você comer, você não vai morrer, mas você vai ser como Deus. E ser como Deus para quê?
conhecedor do bem e do mal. Então Deus passa a não ser mais o princípio do homem, e sim o desejo do homem, o seu próprio desejo, a sua própria vontade de conhecer a Deus, de ser como Deus, né, e conhecer o bem e o mal, é que passa a ser o seu princípio, é que passa a dominar ali os seus caminhos. Então o homem se rebela contra Deus e entra num estado de queda, num estado de distância de Deus, depois que ele é expulso, né, um estado de rebeldia, aonde agora ele não é mais dominado por aquilo que Deus diz, por aquilo que Deus propõe, mas ele é dominado pelas suas vontades. E aí nós temos no relato bíblico aonde os desejos do homem vai encaminhá-lo, né, e que é sempre para a destruição. Mas nós também temos no relato bíblico o coração de um Deus bondoso, o coração de Deus amoroso, que sempre vai se movimentar na direção do homem e levar os seus princípios para ele. Nós temos isso desde do primeiro assassinato, desde antes, né? Deus vai até Caim, conversa com ele, fala que o pecado está à porta e segue, né? Cumpre a Caim, é dever de Caim dominá-lo, infelizmente ele não domina. E aí nós temos todo o relato bíblico de Deus vindo até a humanidade, se mostrando, se revelando através dos seus desígnios, através dos seus princípios, para que o homem se desvie, se afaste dessa condição de escravo do pecado e possa retornar à condição de servo do Senhor dos céus. Mas nós vamos ter essa revelação e esse cumprimento perfeito somente em Cristo. Não havia outra maneira para que o homem conhecesse de fato quem era Deus e como obedecê-lo, a não ser na plenitude dos tempos, né? Então nós temos aqui o comentário do Leo Chester, que também fala um pouco sobre isso. Diz assim: Deus nos criou para amar, ter prazer, glorificar e obedecer a Ele. E ao fazermos isso, florescermos como seres humanos. Por que então oferecemos tanta resistência a isso? Como a peça de um maquinário incrivelmente sofisticado que esteja quebrada, não funcionamos do modo como fomos designados devido à queda. E o que é a queda? Deus criou os seres humanos com capacidade de guardar perfeitamente sua lei, mas isso se perdeu quando o primeiro humano e representante da raça humana, Adão, escolheu rebelar-se e desobedecer a Deus. Caiu em condição de pecado e nos arrastou a todos com ele. A Bíblia descreve essa condição de vários modos. Descreve como rebeldia espiritual, como cegueira, como doença, prisão e morte. Mas como isso nos afeta hoje? Como resultado da queda, não somos apenas espiritualmente impedidos, mas também totalmente incapacitados. Não somos apenas fracos. Não temos o poder inato para obedecer à lei de Deus ou para glorificá-lo. Estamos afastados do Criador uns dos outros e também do restante da criação. Nessa condição espiritualmente deficiente, somos incapazes de obedecer à lei de Deus, não somente por nossos atos e palavras, mas também por nossos pensamentos, atitudes e motivações. Como o profeta Jeremias afirmou, enganoso é o coração e corrupto. Quem pode suportar? Jeremias 17, 9. Assim permanecemos alienados e culpados diante de Deus, diante do Deus Santo do céu e da terra. E como a gente vê aqui, a principal causa dessa nossa incapacidade, né, que o pecado trouxe, é porque as nossas motivações, o princípio das nossas ações já estão alterados pelo pecado. Né? Como aquela pessoa que muitas vezes vai fazer o bem, até para fazer o bem, nossas atitudes sem a intervenção do Espírito Santo em nós, sem
a intervenção de Cristo, de uma vida de Cristo, da referência de Cristo em nós, até aquilo que a gente acha que é bom é contaminado pelo pecado. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas ajudando ao outro, né, entregando uma cesta básica ou qualquer tipo de ajuda e registrando isso, né, um desejo de registrar isso para que ela seja vista, para que ela seja reconhecida como alguém que faz o bem, né? Então isso não é um bem só por fazer o bem, mas é um bem com a necessidade de reconhecimento, né? Então isso é a mancha do pecado, é um orgulho, uma soberba, né? Ou até a maneira como nós buscamos a Deus muitas vezes. Nós, tomar um cafezinho aqui. Nós muitas vezes buscamos a Deus pelo medo da condenação. Nós buscamos a Deus porque nós queremos nos salvar e não porque nós reconhecemos que Ele nos amou, que Ele nos buscou primeiro e queremos estar perto, queremos estar a serviço desse amor, queremos estar diante dele porque nós reconhecemos o seu amor, sua bondade e nós queremos imitá-lo. Não, muitas vezes nós buscamos ao Senhor por medo da condenação, para que a gente seja favorecido pelo seu poder, né? Assim como o homem quis tomar do fruto para ser igual a Deus e só para poder conhecer o que Deus conhecia, né? Só para poder usufruir de um conhecimento vindo do poder de Deus, nós ainda carregamos isso em nós e muitas vezes buscamos a Deus pelo seu poder e não por quem Ele é. E isso é o fruto do pecado em nós. Isso é o fruto de uma motivação errada, né? Nós estamos até nos direcionando num caminho correto, mas na direção errada, no propósito errado, no princípio errado. Então, sem que Deus intervenha na nossa vida e sem que Deus seja a raiz, a semente e o princípio das nossas ações, nós sempre vamos caminhar como esse viajante, a caminho do pecado, a caminho do erro, parado talvez por... a Tia Alice entrou. Bom dia, Tia Alice, tudo bem? Parado muitas vezes por uma repreensão, parado muitas vezes por uma consequência, mas não impedidos de continuar, uma vez que essas consequências se vão, e uma vez que a ideia da ira saia de nós. É por isso que nós precisamos da intervenção do Espírito Santo em nós, para que nossas ações estejam com a motivação certa no Senhor, para que as nossas ações estejam com a motivação aonde Deus é o princípio de tudo, aonde servi-lo em amor é o princípio de tudo. E é exatamente isso que o nosso comentarista vai dizer aqui. A maneira como nós conseguimos essa motivação e esse princípio, a Bíblia nos mostra. Que diz assim: obviamente é bastante desanimador contemplar esse quadro, que é o quê? É o quadro de total incapacidade de buscar a Deus de iniciativa própria, né? O quadro de não conseguir de maneira nenhuma atender aquilo que Deus quer sem que Ele intervenha. Mas tal quadro não é o final da história, apenas o começo. São as más notícias que ficam como pano de fundo para a espetacular boa nova do Evangelho que traz vida e esperança. Embora sejamos incapazes de guardar a lei de Deus perfeitamente, existe um que guardou a lei perfeitamente por nós. Jesus obedeceu fielmente a seu Pai, a ponto de morrer na cruz para que nós, que só nele confiamos, não vivamos mais sob a culpa, o poder e a escravidão do pecado, mas sejamos libertos. Por isso Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá em João 8, versículo 36.
ainda que tivéssemos caído em Adão, fomos ressuscitados em Cristo. Estamos confiantes de que o Deus que ressuscitou Jesus da morte está operando amorosamente em nós e não permitirá que caiamos até aquele dia em que Ele nos trará a sua eterna presença em glória, quando não teremos mais de lutar. Ali estaremos final, plena e livremente, obedecendo àquele que nos criou e nos redimiu. Então, é bem isso, né, meus queridos? Querida tia Alice que acompanha. Tia, se tiver alguma palavra, viu? Você é convidado. Hoje eu estou sem o meu companheiro aqui para bate-papo. Então, se a senhora quiser comentar alguma coisa sobre isso, sobre a nossa incapacidade de guardar perfeitamente a lei de Deus em nós mesmos, né? Mas tendo Cristo como a nossa referência, como o nosso comentarista disse aqui, né? A única maneira de nós conseguirmos guardar as leis de Deus, seguir a Deus e atender aquilo que Ele pede de nós, que Ele espera de nós, é tendo Cristo como referência. Né? Como o autor de Hebreus vai dizer, né, que para a gente, Hebreus capítulo 12, né, vai falar para a gente se livrar de todo o peso que nos torna, que nos deixa devagar e do pecado que nos atrapalha, né, e correr com perseverança a corrida que está diante de nós, fazendo o quê? Mantendo o nosso olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Então, Jesus, ele é esse princípio. Uma vez que nós, em nós mesmos, não conseguimos, né, por iniciativa própria, agradar a Deus com as nossas ações, Ele vem através do seu Filho, né, e nos dá o teu Espírito Santo para moldar as nossas motivações, para ser esse princípio, para ser esse início, né, a semente da onde as nossas ações, o nosso coração, as nossas intenções vão poder estar plantadas de maneira que a nossa vida, então, possa agradá-lo. De nós e nós mesmos, muitas vezes você pode pensar, poxa, mas eu quero ser uma pessoa boa, eu quero fazer aquilo que Deus manda, mas eu não consigo. E buscando na força do seu braço, de fato, você não vai conseguir. O próprio apóstolo Paulo dizia, né, já disse, deixou escrito que o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas ele só conseguia fazer aquilo que era mal. Que, como a tia está dizendo, a luta é diária, o esforço é constante, é isso aí. Mas leva à eternidade, né? Como o autor de Hebreus vai propor, a alegria eterna, é isso mesmo. Porque o autor de Hebreus vai propor justamente isso, uma corrida. É uma corrida. Uma vez que o homem sem Deus, ele está solto pelo mundo, caminhando, né, à mercê das consequências das suas escolhas, quando Deus se revela a nós e o seu Espírito Santo passa a nos guiar, nós então não somos mais vagantes. Nós temos um caminho traçado e nós temos principalmente um destino também traçado. E o nosso destino é o retorno à casa do Pai. O nosso destino é o retorno a esse lugar de perfeição. Esse lugar onde nós poderemos desfrutar da alegria eterna, essa alegria que a tia mencionou aqui, e da obediência eterna, da obediência perfeita, uma vez que nós estaremos glorificados, uma vez que nós estaremos santificados depois de estarmos na presença do Senhor. E enquanto caminhamos aqui,
a luta é justamente essa: buscar ao Senhor para que as nossas intenções, para que as nossas motivações estejam enraizadas nele. Nenhuma motivação que parte somente da intenção humana pode chegar até Deus, não é? Tudo que é do homem para cima é Babel, já disse um sábio pastor. Tudo que parte do homem tentando buscar a Deus é Babel e vai acabar em ruína, vai acabar em confusão, porque a motivação é chegar a Deus para uma glória própria, ou até pelo medo da condenação. Mas aquilo que é de Deus, aquilo que é eterno, vem de Deus para o homem. A cidade de Deus, ela não é erguida da terra para o céu, mas ela vai virar do céu para a terra. O reino de Deus, ele não é estabelecido da terra para o céu, mas ele é vindo do céu para a terra. Os filhos de Deus, entenda isso, meu irmão, se você quer de fato agradar a Deus, você precisa primeiro buscar aquilo que vem do alto. Está escrito lá em Filipenses. Busque do Pai das luzes, busque, eleve os pensamentos ao Senhor. E só assim você vai conseguir agradar ao Senhor. Mire no alvo que é Cristo, aquele que veio de cima, aquele que ressuscitou e está agora sentado à direita do Senhor e que voltará, trazendo definitivamente a vontade do Senhor aqui para ser cumprida na terra. É sempre do céu para a terra. Quando partimos das nossas motivações próprias, buscando ao Senhor, até a nossa busca do Senhor se torna em algo improdutivo, algo infrutífero. É preciso que o princípio seja alterado. É preciso que o princípio seja o Espírito de Cristo. É preciso que o Espírito seja aquilo que Deus ordenou. Por isso que a lei, por isso que a palavra do Senhor, agora colocando como algo geral, nós estamos falando sobre a lei, aquilo que foi entregue ao povo de Israel, mas justamente esse era a intenção de Deus ao entregar a lei ao povo de Israel. Aquele povo não tinha condição de sozinho desfrutar da terra, viver da maneira como Deus esperava, sem que ele fosse orientado, sem que ele tivesse diretrizes vindas do próprio Deus para que eles fizessem diferença na terra, para que eles se mostrassem como um povo diferente, agora não mais escravos dos deuses do Egito, mas filhos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E era exatamente esse o princípio, esse o propósito da lei. Direcionar o povo para aquilo que era a vontade de Deus. E como todo homem pecador, aquele povo caiu muitas vezes, aquele povo errou muitas vezes, e Deus sempre o buscou, porque desde o princípio o movimento é de Deus para o homem, do céu para a terra. Eu gosto muito dessa referência. Desde o princípio é as mãos de Deus que tocam o barro, é o sopro de Deus que enche o homem de vida. Então Deus sempre trouxe essa dinâmica dele para nós. E sem ele é impossível, sem esse sopro do Espírito Santo. Sem nós olharmos agora para Cristo, aquele que cumpriu a lei perfeitamente, o único que conseguiu guardar e cumprir a lei perfeitamente e agradar o Pai, sem nós olharmos para ele, nós seremos como esse viajante aqui que o Joe Owen comentou. Alguém que está na direção sempre do pecado. Às vezes pode até, por um motivo de medo, se reter no seu caminho, mas não muda a sua direção. Então é preciso
que o princípio das nossas ações seja Cristo, seja inspirado pelo Espírito de Cristo e que as nossas direções estejam direcionadas, estejam sendo guiadas pela lei do Senhor, pelos preceitos do Senhor e por aquilo que Ele quer de nós. A tia, tá? Isso é uma profundidade maravilhosa e libertadora. O entendimento disso realmente torna tudo luz. Tia, tendo Deus como princípio, não tem como ter medo mais, né? Porque a gente pode, como o próprio autor de Hebreus vai dizer, a gente vai correr com confiança, né? E tem também aqui mesmo em Hebreus o versículo que diz, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas vezes a gente acha que a gente vai buscar a santificação para poder ver a Deus, né? E o pastor Paulo Júnior trouxe uma perspectiva muito diferente uma vez, e eu achei isso muito interessante. Não há como buscar a santificação sozinho, né? Então, na verdade, só busca a santificação quem já viu a Deus, né? E a gente busca, e a santidade é para Deus ser visto em nós, por aqueles que ainda não o viram, por aqueles que ainda não o conhecem, né? Então, quando eu busco a santificação, não é porque eu ainda não vi a Deus, porque sem vê-lo, né, sem enxergar Cristo, eu não vou ter motivação para me santificar. Mas é porque eu enxerguei aquele que é santo, porque eu enxerguei aquele que é perfeito. Então agora, inspirado pelo Teu Espírito Santo, eu posso seguir a paz e a santificação, para que aqueles que ainda não viram possam conhecer. Há uma grande confusão com a palavra santificação e proibição. Santificação é resultado de conversão, isso mesmo. A santificação é eu colocar o meu coração na direção do céu, é eu colocar o meu coração na direção daquele que é santo. O Simar entrou aí também. Ô, Simar, tava te esperando aqui, rapaz. Hoje eu tô só na companhia de vocês, mas assim tá excelente. A gente já está indo para a conclusão, né? Então deixo aqui as palavras, né? Essas palavras, que a gente consiga colocar os nossos olhos em Cristo, que a gente consiga colocar o nosso coração naquilo que é a vontade do Senhor, e não há outra maneira a não ser buscando a Ele em oração, buscando Ele através da Sua palavra, buscando Ele através da comunhão com os irmãos. Não há como nos direcionarmos ao Senhor, não há como nos direcionarmos àquilo que é bom, sem antes entender o princípio, sem antes entender os propósitos daquele que é o único bom, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que a gente possa estar sempre buscando isso, na comunhão uns com os outros, numa vida de oração, numa vida de busca à palavra, né? Que as nossas motivações sejam encontrar aquele que é bom e assim poder levar isso até aqueles que ainda não o conhecem. Tia, também, obrigado pelas palavras, viu? E vamos marcar um dia para a senhora entrar nessa sala aí, aceitar o convitinho aí, entrar na sala para conversar mesmo na telinha aqui. Vai ser muito bom. Então, eu vou orar mais uma vez, né, agradecendo ao Senhor por esse momento, agradecendo a presença aí dos dois queridos. Tivemos três queridos com a gente.
E lembrando que toda sexta-feira às 7 a gente vai estar aqui, né? Preferencialmente eu e o pastor, e com vocês aí também compartilhando a palavra com a gente. Vai ser sempre muito bem-vindo a presença, e também, mesmo de maneira virtual, Deus estabelece essa comunhão nele, e que a palavra dele floresça em nosso coração, frutifique e nos fortaleça. Terça-feira tem João Boca. Opa, vamos acompanhar. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua presença em nosso meio. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estiveram conosco. Obrigado também por aqueles que vão acompanhar, ó Deus, isso depois. Obrigado, ó Deus, pelos textos, ó Deus, inspirados por Ti. Obrigado, ó Deus, pelos Teus servos que já escreveram, já, ó Deus, nos orientam, Senhor, diante da Tua palavra. Ó Pai, essa palavra que é sempre viva, sempre eficaz e sempre poderosa, ó Deus, para mudar a direção do nosso coração, ó Deus, para Ti. Essa palavra que nos limpa de todo pecado, ó Deus, que nos liberta, Senhor Deus, de toda escravidão. Que ela, ó Deus, entre, ó Pai, como semente, ó Deus, e seja frutificada pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, em nós. Que nossas motivações, ó Deus, que os nossos princípios, Senhor Deus, estejam, ó Deus, sempre em Ti, para que a gente não seja, ó Deus, como viajantes, ó Deus, que estão perdidos por esse mundo. Que a gente deixe, ó Deus, de ser vagantes, Senhor, mas que a gente possa, Deus, ser peregrinos. Aqueles que sabem que estão distantes da sua terra, aqueles que sabem que estão, ó Deus, em terra estranha, mas que sabem, ó Deus, de onde vieram, que sabem, ó Deus, que tem um caminho para onde retornar, e que sabem que tem um destino, ó Deus, os esperando. E esse destino, ó Deus, nós sabemos que é a Tua mesa, a Tua casa, Senhor Deus, a Tua presença. E esse caminho nós sabemos, ó Deus, que não estamos sozinhos. Estamos, ó Deus, sendo guiados pelo Teu Espírito Santo. Sabemos que, ó Deus, enquanto peregrinamos aqui, o Senhor está conosco. Seus princípios, ó Deus, e a Tua lei está conosco. Por isso, ó Deus, nós não queremos ser como aqueles que não Te conhecem. Mas queremos ser, ó Deus, aqueles que anunciam a estes esse caminho de volta para casa, esse caminho de volta para a luz, esse caminho de esperança, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a sermos, ó Deus, esses Teus filhos que anunciam o caminho de volta ao lar. O caminho, ó Deus, aonde a mesa estará farta, ó Deus, diante da Tua presença, onde muitos irmãos esperam, Deus, por aqueles que estão perdidos. Em nome do Teu Filho Jesus, continua conosco nesse dia, que a Tua palavra, Deus, continue nos inspirando, e que nosso final de semana, Deus, seja, Deus, cheio da Tua presença, para a glória do Teu nome, Senhor, e em nome do Teu Filho Jesus é que nós Te pedimos e agradecemos. Hoje e sempre. Amém. Ô, Jéssica entrou também. Bom, a todos que estiveram e a todos que estão ainda, um grande abraço, Deus abençoe. Simar, você não vai escapar não, hein? Você vai ter que entrar algum dia aqui com a gente, hein? E Deus continue abençoando, dê um ótimo final de semana na presença dele. Deus abençoe. Tchau, tchau.